Olá, meu nome é Renato Duarte Alvise, eu sou médico veterinário e professor. Aqui ao meu lado tem a Silvia Fraga, que é médica veterinária da área de inspeção. E para compor essa bancada aqui, eu tenho à minha frente o Breno Jankowski, que é médico veterinário da área de silvestres, né? Eu começo já passando a bola para você, te perguntando quem é o Breno. Olá, obrigado pelo convite, primeiramente. Bom, sou médico veterinário de animais exóticos, né, dos pets não convencionais. Então, atualmente eu trabalho tanto com a clínica e cirurgia de pets não convencionais e tudo que está em volta desse mundo. Então, a gente trabalha bastante na parte de consultoria, atendimento em criadouros, zoológicos, resgate de animais silvestres também, né? Então, trabalho com uns bichinhos diferentes. Tá certo. Eu queria começar falando sobre a formação, né? Eu queria entender de onde vem esse desejo pela medicina veterinária, né? Queria entender se isso vem desde pequeno, né? Como que surgiu esse interesse pela medicina veterinária? Eu sempre gostei de animais, todos os animais, né? Minha mãe não deixava eu ter cachorro, mas os outros eu podia ter, então eu fui tendo os outros, né? E gostava muito de tudo. Então, no colegial, eu estava focado em fazer educação física. Então, por mais que quando era criança eu falava, vou ser veterinário, mas no colegial eu acabei indo para a área do esporte e me encantei, deu muito certo na parte de luta. E falei, vou fazer educação física e ter uma academia, era a minha meta. Só que quando eu passei no vestibular, eu falei, meu, o que eu vou fazer, né? Ser atleta até quando? Falei, vou para veterinária, que é o que eu gosto. E eu entrei na faculdade com o intuito de ter uma clínica de animais exóticos. Quando eu entrei na faculdade, Campinas não tinha nenhuma. Quando eu saí, tinha 3. Aí eu abri a 4ª, né? Entendi. E aí, mas na faculdade conheci de tudo. Mas sempre gostei dos bichinhos diferentes mesmo. Isso. É porque a gente sempre conversa, né, aqui, que a medicina veterinária ela é muito ampla, né, tem mais de 80 áreas de atuação, e é difícil a gente conseguir colocar todas essas áreas dentro de 5 anos, né? O curso teria que ter mais tempo, né? E ninguém vai querer ter um curso com mais de 5 anos, né? Então é bastante complicado a gente colocar, né, todos esses temas, né? E eu acho que é importante também a presença dos grupos de estudos, né? Você estava comentando aqui comigo, né, sobre os grupos, né, e principalmente os GEAs, né, que a gente encontra vários grupos de estudos, né, a importância de participar dos grupos. A gente tem um olhar muito aqui no podcast de focar e de mostrar para aquele aluno que está na graduação e aquele que está já recém-formado, né, as diversas áreas de atuação e a importância de participar desses grupos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque eu sei que você já participou desses grupos, né, e esses grupos, eles são ativos e agora é eles que te chamam, né, para... Como que foi isso? Grupos de estudo é super importante, né? A faculdade, ela prepara para o básico e muitas vezes a gente não tem o entendimento que aquilo é importante. Então, por exemplo, para eu que gostava dos animais exóticos, falava, meu, o que eu vou ver na clínica de cães, clínica de gato? E é super importante. A clínica é a mesma para todos os animais, né? Algumas coisas que vão mudando, lógico. E o grupo de estudo é a oportunidade da gente ter uma vivência maior do que só nos 6 meses que a gente vai ter a disciplina de silvestres, por exemplo, né? Mas assim, tanto pra gente aprender, mas principalmente pelo networking que isso gera. Então, de verdade, eu sou muito grato e eu tenho certeza absoluta que o GEAS foi fundamental para minha carreira, porque foi nele, indo para encontros de GEAS Brasil, GEAS do Sudeste, eu fui conhecendo profissionais que eu fui fazer estágio, que me deram oportunidade, né? Então, assim, o network ali é muito importante. E a medicina veterinária é mega ampla, então a gente tinha referência há muitos anos atrás do veterinário generalista, ele era aquele cara que fazia tudo, Dr. Paul, né? E hoje a gente sabe que é segmentado, já tem o cara de silvestres. E eu acredito demais que vai chegar num ponto que o cara não é de silvestres, né? Pô, aquele lá trabalha com mamíferos, aquele lá com os répteis, com as aves. Então, antes, na clínica, a gente tem uma clínica que não atende cachorro e gato. As pessoas não levavam esses bichos para a clínica. Aí depois passaram a levar porque o bicho estava doente. Hoje eles começam a levar no check-up. Não é a maioria das pessoas, mas já está acontecendo. E uma coisa que eu canto a bola para todo mundo que trabalha comigo, eu falo, alguém tem que focar em geriatria em pets não convencionais. Que não tem nenhum curso, não tem nenhuma pós-geriatria de pets não convencionais. Mas o meu coelho tá chegando nos 10, nos 11, nos 12, nos 13 anos, né? Exatamente. Com artrite. Melhorando tecnologia, o animal tá... Então tá tendo artrite, artrose, incontinência urinária, ele já não vai até o banheirinho. E nós, como veterinários, não estamos tão preparados ainda para cuidar do melhor jeito daquele bichinho nos últimos dias de vida dele, tanto dele quanto pro dono também, né? Então, a medicina veterinária, ela vai se
segmentando isso é muito legal. Isso daí todo mundo ganha com isso. É o caminho que a medicina humana fez, né? Exato. E a veterinária está caminhando para isso. Exatamente. Né? Exatamente. Em relação à formação para essa área, a gente percebe muito que, pelo grande foco que dá para a clínica de pequenos, que a gente percebe nas formações, e o interesse mesmo dos alunos, acaba indo na clínica de pequenos, monta a clínica, e tá lá, de repente, um dia aparece um animal exótico, Sim. né? E aí aquele cara, ele não tem o menor treinamento para fazer aquilo, né? Então, é um olhar atento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância de ter esse olhar também. É super importante. A gente nunca vai saber atender tudo muito bem, né? Então, assim, é super importante. Tem gente que acaba atendendo de tudo, e isso é bastante frustrante para nós que atendemos bem especializado, porque muitos bichos chegam pra gente depois que ele já passou pelo balconista da agropecuária, que orientou fazer isso. Passou por um colega veterinário que fez, aí, putz, não tá dando certo, leva na selva, que na selva eles só atendem, e aí a gente pega um animal que tá muito agravado o estado dele, né? Então, assim, lógico que eu tô falando isso de Campinas, que é a cidade onde eu vivo, onde tem essa gama de especialidades. Talvez não seja a realidade de um lugar no interior que vai ter uma única clínica, né? Então, né, já que tem só tu, vai tu mesmo, né? Assim, mas num lugar grande, que nem aqui, Jundiaí, Campinas, cidades grandes, tem como encaminhar, sim, para um colega que faz um atendimento especializado. É muito particular. Então, assim, atender ave é totalmente diferente de atender mamíferos. Dentro dos mamíferos, por mais que são roedores, porquinho da Índia, chinchila, hamster, são coisas totalmente diferentes. Doses muitas vezes diferentes, né? Abordagens diferentes. Então, você ter o entendimento do paciente que você atende é fundamental. Não é porque todas as aves são iguais. Tem várias características que elas compartilham, mas tem tudo canário. Mas canário do reino come uma coisa, canário da terra come outra, né? O que é algo genético em um pode ser algo patológico no outro, né? Então, a gente tem que ter um entendimento do tipo de paciente que a gente atende. Tá certo. Em relação às experiências e áreas de atuação, eu sei que você tem a clínica, mas eu queria saber também as outras atuações que você faz como veterinário de exóticos. Perfeito. Bom, eu entrei na faculdade com o intuito de ter uma clínica, né? Fiz vários estágios, não só com silvestre, mas em outras áreas também. E quando eu tava para me formar, o meu último estágio ia ser no Acre. Bizarro, assim. Eu ia estagiar ainda na graduação. Na graduação, o estágio supervisionado. Era meu último estágio, né? E aí eu ia pro Acre, mexer com jabutis, que é a minha paixão. E eu falei, o que eu vou fazer? Que a selva urbana, que hoje é a clínica, tem 11 anos. Ela surgiu como uma empresa de educação ambiental. E só há 5 anos atrás que eu abri a clínica, né? Então, eu abri a selva urbana com 19 anos, há 11 anos atrás, né? E aí eu já tinha a selva aberta, e eu falei, vou me ausentar, ficar tão longe. Aí eu decidi ir para um criadouro do Paraná que estava começando a criar jiboias e iguanas. E aí eu fazendo estágio lá com ele, ele se encantou assim com o jeito de eu trabalhar, eu gostava, tinha paixão naquilo, ele falou, quero que você seja meu sócio, né? E eu abri um criadouro comercial de répteis. Então, é um criadouro que já existe há 7 anos, né? E chama Criatório BR. Agora que a gente está encerrando as atividades, porque tô cansado de fazer essa vida, porque por legislação tem que ser no Paraná. Então é 10 horas daqui. É longe, né? Mas então trabalhei bastante com criadouro, trabalho até hoje, na verdade, sem ser o meu trabalho em outros criadouros, tanto de aves quanto de répteis, né? Atendo zoológicos pontualmente também. E acabo recebendo, por uma deficiência do município de Campinas, aqui em Jundiaí tem a Mata Ciliar, por exemplo. Campinas não tem nem convênio com ninguém, nem o próprio CETRAS, que é o Centro de Triagem e Reabilitação, né? E aí a Polícia Ambiental acaba vindo comigo há alguns anos já, levando os animais a um atendimento que a gente faz voluntariamente. Mas um volume muito grande. Foram 684 animais ano passado. Caramba, né? É referência, né? Isso. Isso fora o meu ganha-pão, que são os animais particulares. Daí foi tudo voluntário, né? Então, eu trabalho com clínica e cirurgia. Então, começa com os peixes, anfíbios, répteis, aves e dos animais mais exóticos aí. Então, e hoje a gente atende fora da clínica. Somos em 12 pessoas na clínica.
E dentro desses 12 do quadro, tem 2 biólogos, né? 2 biólogas, que a gente já trabalha com a parte de consultoria ambiental, não só para um empreendimento que está sendo construído, que isso daí já é bem estabelecido, mas o cara que tem um animal exótico na casa dele, adaptar a casa dele para aquele animal. Então tem um cliente que tem um casal de anta na casa dele. A casa dele é um espetáculo para as antas, né? Então, o outro que tem uma arara, o outro que tem um papagaio. Então, a gente trabalha com essa parte de consultoria bastante, né? Então, foge do ambiente da clínica, do consultório, da cirurgia e assim por diante. E vocês dão assessoria nessa parte de legislação para ter esse animal exótico? Como que funciona isso? Também. Que, na verdade, quando quer abrir um empreendimento, sim. Mas a grande maioria das pessoas querem ter um animal exótico, um animal silvestre. Né? Não precisa de autorização prévia. Você só precisa adquirir de um lugar legal, né? Então, de um criador legalizado ou de uma loja que revende de algum lugar legalizado. E a gente orienta tudo isso. Vocês passam essa orientação, alimentação... Isso, manejo, expectativa de vida, né? Alinhar a expectativa para que não seja uma surpresa a pessoa. Nossa, mas vive tudo isso, mas precisa disso, né? E sim, precisa. O seu criatório, ele tem destinação para esse... consumidor final? Isso. A gente já encerrou as atividades, tá? Mas foi um criadouro comercial de répteis. Então, a gente vendeu répteis legalizados para o Brasil todo. Cobras, iguanas, jabutis, né? Tudo com fim comercial. E como que é um pouquinho da fiscalização nessa parte da pessoa que tem um animal em casa? Como que funciona? É atuante? Não é muito, tá? Para ser sincero, não é muito. Os empreendimentos, sim. Então, zoológicos, criatórios, eles passam por fiscalizações constantes, né? Agora, o cliente que adquire, ele tá sujeito a isso. Pode sim ser que aconteça, mas não é de praxe. Não tem contingente para isso, né? Então, assim, um volume... Ou às vezes uma denúncia, alguma coisa, na denúncia, né? Aí acaba atuando, mas não preventivamente, vamos dizer assim, né? Na denúncia. Então, se a pessoa tem um animal de origem legal ou ilegal, tá fazendo barulho, o vizinho denunciou, a Polícia Militar Ambiental, ou às vezes até a Guarda, acaba indo para esse tipo de ocorrência averiguar se tem documentação correta, se não tem, se está em situação de maus tratos ou não, né? Tem muita gente que fala, é contra a criação comercial, né? Porque acredita que não tem contingente para isso, para fiscalizar, e de fato não tem tanto. Mas eu acredito demais e vejo como uma ferramenta de combate ao tráfico de animais, porque ter animais é uma cultura que vai passando de gerações para gerações. As pessoas não vão deixar de ter animais, né? Antes de chegar os colonizadores aqui no Brasil, já tinham povos indígenas que têm seus animais de estimação. Outras regiões do mundo também acontece isso. Então, não vai ser algo que vai ser mudado. As pessoas querem ter um animal e, não tendo legalizado, as pessoas vão recorrer ao tráfico, sim. Isso eu percebo na clínica. Quando eu era estagiário, não tinha tantos criadores legalizados de répteis. De 2015 para cá que abriu vários. Então, assim, fontes da minha cabeça, tá? A cada 10 répteis, 2 eram legalizados e 8 ilegais. Talvez até mais ilegais. Hoje é o contrário. Eu quase não atendo réptil ilegal, né? Porque hoje a pessoa tem uma variedade tão grande. Não, oportunidade, consciência também, mas não adianta ter consciência se não tem oferta. Exatamente. Né? E agora tem vários criadores de várias espécies. Então, ninguém quer comprar bicho do tráfico sabendo que tem animal legalizado. Né? Até porque ele gosta desse animal, ele tem um carinho, é uma área diferente, né? Então você vai querer tudo correto, né? Esse processo, né, que você mencionou, né, de todo o caminho, né, o criatório, depois a selva urbana, você é médico veterinário, né? Eu sempre falo, eu sou médico veterinário e dou aula, né? Então eu tenho que me adaptar para questões pedagógicas para conseguir passar isso para o aluno, né, trazendo, né, todos esses pontos, essas questões para que minha aula seja boa, né? Quando a gente pensa no médico veterinário, ele também não tem uma formação administrativa contábil para montar uma empresa. Né? E aí, como que foi todo esse processo? Né? Porque a gente precisa correr atrás e entender também disso, e de uma hora para outra você está ali com uma empresa, porque você precisa montar ela para fazer o que você gosta. Né? E como que é esse trâmite aí? Como foi esse processo? Eu gosto muito de empreender, né? Adoro, desde pequeno, na verdade, eu vendia coisinhas, eu gostava de fazer o meu. Com os 16 anos eu comecei a trabalhar, então sempre gostei disso.
algumas coisas aprendidas, outras foi apanhando mesmo, que a gente foi aprendendo. Sofridas. E eu, quando fui abrir a selva, eu estava no primeiro ano de faculdade, né? E por ter alguns animais exóticos, o pessoal chamava para eu dar uma palestra num grupo de escoteiro, os bombeiros chamavam para dar um treinamento. Falei, vou fazer disso uma empresa de educação ambiental. Tá. Então, eu comecei, né, e abri um MEI, né, microempreendedor individual, fazia curso no Sebrae, né, então fui tendo algumas orientações. E eu, por sempre gostar de trabalhar, cheguei a trabalhar em alguns comércios, freelance e tal, então você vai pegando algumas coisinhas, né. Eu tô terminando o meu segundo MBA na parte de gestão, né? Então, o que eu faço hoje é pela Uningá, gestão, inovação e marketing para medicina veterinária, né? Então, eu gosto dessa parte de empreender e os desafios vão mudando. Então, quando você começa, é um desafiador. Sim. A hora que você sai para o mercado de trabalho, então, quando eu me formei há 6 anos atrás, 7 anos atrás, ninguém te conhece. Então, você fazer o seu nome. Até que você faz o seu nome, e aí você precisa criar uma equipe que atenda tão bem quanto você, né? Tá. Então, a padronização, você ir crescendo. Aí, eu sempre acabei procurando, porque eu percebia que as pessoas vão muito pelo nome da pessoa, né? Tá. Então, chega lá, o profissional não tá para te atender, gera uma frustração. Sim. Então, eu literalmente visto a camisa, né? Metade do meu guarda-roupa é a roupa da Selva Urbana, porque se eu não vender o meu serviço, né? Exatamente. Então, hoje, quem procura a Selva Urbana, muitos vão me procurar, mas a grande maioria sabe que na minha ausência tem pessoas excelentes e talvez até melhores do que eu em algumas competências, né? Então, cada um é melhor naquilo. O Ícaro é excelente com peixes, a Tati é muito humana, ela pensa muito mais no bichinho, no conforto, né? Na integrativa, a Ellen também, a Bia também. Então, hoje eu tenho uma equipe muito boa. Então, formar a equipe, treinamentos a cada 15 dias, né? Vou fazendo cursos, eu chamo pessoas de tempos em tempos para fazer como se fosse uma auditoria e ver onde que eu tô errando, o que que eu posso melhorar. Tá. Porque na crise é fácil a gente pedir ajuda, mas muita gente tá indo bem e não procura melhorar, né? Eu acho que esse que é o grande segredo. Né? Bruno, você está falando bastante de se colocar no mercado, né? E é o network, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que é isso para você. Porque você não tem tradição na família, você começou a colocar, falou do grupo de estudos, do empreendedorismo. Como que é para a pessoa que está assistindo, o universitário agora, o que ele precisa fazer? Quais são os meios de comunicação, de se colocar no mercado de trabalho? Até, quero procurar um estágio com você, né? O que você olha para esse estagiário, para esse estudante? Vamos lá. Então, a principal dica que eu dou é, façam muito estágio em áreas diferentes. Talvez falar, eu não quero trabalhar com aquilo, talvez você se encontre, né? Não tem estágio que é ruim. Por pior que seja o estágio, você vai falar, aprendi como não ser, né? Exato. Aprendi o que não... falou isso muito recente aqui. Aprendi o que não fazer, porque tudo é aprendizado. Não tem estágio que não vale a pena, tá? Tem estágios muito legais, outros que não são legais, mas pelo menos aprendi como não tolerar essa conduta, né? Então, fazer muito estágio e ser um bom estagiário. Ser um excelente estagiário, porque o estágio é uma troca, tá ali para auxiliar o profissional e o profissional para ensinar aquela pessoa que está na graduação. E tem muita gente que chega falando, não, olha, não fiz veterinária para isso. E acontece, né? E a gente fala de instituições públicas ou particulares, não tem diferença. Quem faz a faculdade é o aluno, né? E de verdade, se hoje eu atendo, modéstia à parte bem, é porque eu peguei muito cocô e pego até hoje, e o cocô da calopsita vai me falar muito mais, né? Então, ou você pega aquilo com raiva, vai jogando fora, fala, tô aqui para limpar, ou não, você fala, olha, esse daqui tá diferente de todos que eu já vi. O que é? Vai atrás, estuda, né? Curiosidade, Exato. né? O estágio você tem que estar curioso, Sim. né? Então, ser um bom estagiário que as pessoas vão ter prazer em te indicar, vão ter prazer em te chamar. Então, hoje, dos 6 veterinários que tem na clínica, todos foram meus estagiários, né? Bacana. Então, foi muito legal. A clínica foi construída por pessoas que foram estagiando, né? Tem gente que tá desde o começo comigo, que se formou praticamente comigo. Outras que no primeiro, segundo ano de clínica fez estágio com a gente e hoje faz parte da nossa equipe. Gente que estava estagiando ano passado e hoje tá com a gente. Então, assim, ser um excelente estagiário é fundamental, né?
e o networking em congresso, né? Então, assim, às vezes você fala, putz, mas esse tema é complexo. Sim, talvez o tema seja complexo, mas aquele coffee break vai ser sensacional, né? E o que eu percebo é ao contrário hoje. Muitas coisas são muito básicas para atingir o estudante e às vezes não atinge o profissional. Mas a gente vai vendo, tem palestras super interessantes em vários... Hoje tem muito congresso. Se o pessoal reclamava que não tinha antes, hoje o problema está sendo outro. Tem muito e não dá conta da gente fazer tudo. Então a gente até desencontra alguns colegas, porque um foi no veterinário, no congresso de zoológico, o outro de pets não convencionais, o outro de animais silvestres. Aí uma clínica fez o congresso próprio dela. Então assim, legal, tá tendo muita informação, mas é ruim por outro lado que a gente não se encontra em tudo. Ninguém tem uma agenda capaz de participar de todos os congressos que tem hoje. Mas conhecimento tá aí. Tem bastante coisa para correr atrás. E tem que correr atrás, né? Sem dúvidas. E por último, que você me perguntou sobre o que a gente procura hoje, né? Para os estagiários. Antes a gente procurava quem tinha maior aptidão com aquilo de alguma forma. Então quem já estagiou em outras clínicas de pets não convencionais, quem era assíduo do GEAS ou não, né? Porque são pessoas que têm mais interesse, de fato, né? Então, assim, é uma coisa que a gente acaba selecionando. Mas hoje, a gente procura, sim, quem participa de grupo de estudo que faz sentido pra gente, a pessoa que já tá ali procurando. Agora, ter experiência ou não, a gente aprendeu com o tempo que não muda nada, né? Tem gente que nunca tinha colocado a mão na calopsita, em uma semana já tá aprendendo a conter, tá excelente estagiário, ajudando pra caramba. E tem gente que tem lá, já passou por 3, 4 clínicas e não é uma boa pessoa, né? Assim, não tem tanta aptidão. Então, hoje, no processo seletivo que faz na clínica, não sou eu que faço, é o Ícaro, ele pede algumas coisas, então, às vezes ele joga 1, 2 perguntas pra pessoa, pra conhecer um pouquinho da pessoa dali, né? Tem o vídeo, que diz muito sobre a pessoa, né? Então a pessoa faz um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Isso é muito legal, né? Então são caráteres de seleção, a gente, quem gosta do negócio e de acordo com as respostas das perguntas, assim, que são as mais aleatórias possíveis. E a gente percebe que vai muito além da formação da veterinária, né? A formação técnica. Muito. Né? Tudo que você está me falando aqui, a gente não se aprende na veterinária, no curso, né? Eu tenho TDAH diagnosticado desde os 11, 12 anos, né? Não fui um bom aluno durante a escola. Na faculdade eu gostava, mas assim, não fui excelente. Até tive um acréscimo na faculdade aí, tive umas DPzinhas, né? Mas uma coisa que é muito importante é comunicação, né? Sim. Então, eu não gostava de ler e hoje eu adoro ler. Hoje eu leio. Todos os dias eu tô lendo algo, né? Tanto da minha área quanto coisas fora. E um livro que mudou minha vida de uns 5 anos pra cá, eu tava com o comecinho da clínica, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que ele é um livro de comunicação. Ele é excelente. Então, assim, mudou totalmente a abordagem com os colegas de equipe, né? Então, como você cobrar, mas sem ser autoritário, como você trazer para você... Para um cliente também, quando eu falo vender um exame, né? E não é no caráter da gente ganhar mais, né? A gente acaba ganhando, às vezes sim, às vezes não, mas enfim. Mas é mostrar a importância daquele exame, né? Tem cliente que procura a gente porque fala, pô, falaram que aqui vocês resolvem. A gente tem uma taxa de sucesso muito grande, não resolve tudo, mas a gente tem uma taxa de sucesso muito grande. Agora, tem gente que procura, eu gosto de tal profissional que ele não pede exame, ele é barateiro, né? Não é assim, ele que talvez não saiba a importância de um exame, né? Ou então não saiba passar isso pro proprietário. Então, é alinhamento de expectativa. Ó, a gente pode fazer, vai ser mais barato, mas eu tô dando um tiro no escuro que pode trazer um prejuízo. Se a gente fizer o exame, né, a gente vai estar mais respaldado ali. Se não for, a gente vai ter um diagnóstico mais rápido ou se é aquilo mesmo de uma forma mais segura. Então, como a gente passa isso para o cliente também, né? Então, a faculdade, além da parte técnica, é comunicação, é saber se vender, é marketing, é muita coisa envolvida. Né? A gente vê muito ex-aluno, né, que não está relacionado diretamente com o aluno ir bem ou não, né, o sucesso. Eu me considero um desses. Exatamente, mas isso não é um caso único, a gente vê isso se repetir e você vê
ter alunos até que foram muito bem, né? Tiravam sempre notas e com dificuldade de absorção no mercado de trabalho. Né? Então, acho que isso também é importante a gente estar falando, porque você fica, eu não vou bem, mas isso não quer dizer nada, né? Claro que também precisa ter um... O que eu falo, eu dou aula num colégio, né? E é muito legal porque lá eles têm as eletivas de algumas profissões. Então, no primeiro e segundo colegial, eles podem escolher 9 eletivas por ano. Então, quero fazer Direito, Economia e Medicina Veterinária. Quero fazer Medicina Humana, Medicina Veterinária e Biologia. Então, ele tem a oportunidade de ter uma vivência daquilo em 10 aulas naquele trimestre. Prévia ali. Né? E uma das coisas que eu falo é plano de carreira, né? Sim. E aí eu conto da veterinária. A gente sabe, não é novidade para ninguém, que tem uma oferta de faculdade muito grande no Brasil, né? E então mostra duas coisas. Uma, que a gente tem área de atuação, porém, muita gente está se formando, o mercado não vai conseguir absorver também. Uma qualidade muito baixa. Então, quem quer fazer veterinária, fica tranquilo que se você for bom, vai ter espaço para você no mercado. Mas não dá para ser só mais um. Você tem que ter um diferencial, né? Então, às vezes você não tem tanto a técnica, que ganhe na parte de comunicação. Só comunicação não vai trazer nada. Talvez você faça sucesso por um tempo, mas depois você vai cair, você vai se queimar com aquilo. Então, é você se construir, mas é você ser diferenciado, né? É um tijolinho, vai construindo, né? E sempre lembrar que é da base. Você não vai conseguir sair ganhando bem. Isso é uma ilusão, né? Que às vezes é uma ilusão e eu acho que a faculdade traz um pouco dessa ilusão, né? Porque você precisa acabar o curso e você já precisa trabalhar. Tem uma cobrança da sociedade também. E o resultado ele não vem tão rápido, né? A sua empresa é um exemplo disso, né? Há quanto tempo está no mercado e é diário, né? Esse trabalho, né? Sim, com certeza. Um trabalho de formiguinha, uma construção. E assim, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo, mas faz parte, né? E aprender, né? Eu acho que é um grande laboratório, né? Você vai testando, vendo o que funciona, o que não funciona, ajusta o que não funcionou, né? Fazendo correções. Sim. Você é muito ativo em rede social, né? Um pouco. Eu acho que isso é um dos pontos importantes, né? No mundo de hoje, né? Para que esse estudante, esse aluno, esse recém-formado, ele tenha uma projeção maior do que não ter, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, como que você administra essa questão. Eu gosto de me divulgar na rede social, sim, né? Em vários âmbitos. Então, por exemplo, como a gente trabalha com educação ambiental, é conscientização. Se eu vou numa escola, eu atinjo um determinado número de crianças, mas se eu posto na minha rede social, eu posso atingir muito mais, né? Escala, né? Exato. E eu me frustro um pouco, mas hoje eu tenho entendimento disso, de que a rede social, quando a gente fala Instagram, YouTube, hoje até o TikTok, se você faz um conteúdo muito legal, às vezes você atinge muito pouca gente, né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas querem um negócio muito mastigado. Sim. Então, TikTok, por exemplo, é um negócio que eu falei, eu nunca vou ter TikTok na vida. Uma amiga minha, que também é formada pela mesma faculdade, falou, você tem que ir pro TikTok. Eu dei a senha do meu Instagram pra ela, ela criou um TikTok pra mim. Em alguns tempos, assim, sei lá, 3 meses, a gente tava com 100 mil seguidores no TikTok, né? Vídeos atingindo 2 milhões de visualização, 9 milhões de visualização. E aí, aquele que eu fazia, que era muito legal, 1000 visualizações. Que talvez muito técnico, muito nichado. Aquele tontinho, 9 milhões, né? Então, você fala, como assim, né? Mas então, assim, a gente tem sim, a rede social é importante, só que em ter um entendimento que a gente às vezes vai atingir, às vezes a gente não vai atingir. Sim. Quando a gente tá na rede social, a gente dá muito a cara a tapa também, né? Recebe muita crítica. Muita. E quando você não tá preparado, né? Até hoje, na verdade, às vezes tem umas que dói. Você fala, machuca. Você tem que estar blindado psicologicamente, né? E hoje tem coisas que eu já postei no passado e falo, putz, hoje eu não postaria porque pode acontecer isso, né? Então, assim, a rede social, se souber usar, ela é uma boa ferramenta, né? E assim, de verdade, agora outra coisa, não adianta você só usar a rede social, que isso acontece mesmo. Da pessoa, putz, na rede social é incrível. Na prática. Eu vejo isso com estagiários que passam pela clínica. A gente cria uma expectativa e fala, daí é Bob o construtor. E chega lá, não é nada daquilo, né? Então é aquilo. Você saber se vender é importante, mas você tem que ter
técnica, você tem que ter aptidão, você tem que ter carisma, né? Então é muito legal porque a gente tem que ter muita coisa, não é uma receitinha de bolo. Né? O veterinário não é uma coisa só, né? Não. Ele tem vários meios que ele precisa estar atuando. A gente teve 2 treinamentos, inclusive com um colega que é aqui de Jundiaí, sobre luta e comunicação de más notícias, né? Assim, pra falar quão nichado é. Porque a gente lida forte esse, né? E assim, hoje tem casos que a gente salva o bichinho e a pessoa mal fala obrigado. Outros que a gente perde, mas a pessoa tem um sentimento tão de gratidão, fala, eu fui tão acolhido, né? Então, por exemplo, tem gente na clínica que é excelente em técnica, é excelente em comunicação, mas não tem aquela carinho, proteção, aquela sensibilidade, né? Então, você saber a hora de atuar tudo, né? É super importante. E questão de saúde mental? A gente deu uma pincelada aqui em saúde mental, né? Sim. Como que você lida com isso? Porque a gente sabe que tem pressão, né? Tem o luto, né? Tem todas essas questões do dia a dia, não só da medicina veterinária em si, mas, né, administrar a empresa tem uma série de questões aí. Como que você lida com como você trabalha isso em você, a saúde mental? Assim, eu sou um constante aprendiz, né? Um eterno aprendiz. Então, eu comecei a clínica sabendo que eu não iria ter uma rotina tão grande, porque o começo a gente sabe que não é fácil, né? Então, quando eu abri a clínica, eu atendia em outros 8 lugares volante, mas era só silvestre. Então, a rotina é relativamente pequena. Falava, eu vou abrir uma clínica, mas eu sei que eu não vou ter grana para pagar um plantonista, talvez tenha dias que nem tenha consulta, e de fato, passava 1, 2 dias às vezes que não tinha consulta, né? E é normal no começo. Então eu decidi morar na clínica. Então eu inaugurei a clínica e eu morava na clínica. Os 2 primeiros anos eu falei, vou morar na clínica. E a clínica foi dando certo, foi dando certo. Só que eu naquela obrigação própria, né, de falar, eu preciso fazer dar certo. Até porque, assim, se eu conseguir montar a clínica, foi com o apoio da minha mãe também financeiro, né? Então, ela investiu em mim aquilo ali. Eu precisava honrar de certa forma. E então, eu ralava muito. Então, quando eu não estava fazendo estoque, eu estava atendendo. Quando eu não estava atendendo, eu estava gravando alguma coisa. E com isso veio a pandemia também, naquele negócio. Fique em casa. Eu estava em casa. Foi ótimo para mim. Porque eu inaugurei em fevereiro de 2020, a pandemia veio em março, né? Então... só que a rotina da clínica foi aumentando muito. E eu não consegui botar gente a tempo ali. Então, eram eu e mais uma pessoa, né? E aí, depois, eu e mais um veterinário e essa pessoa. Aí, mais 3, mais 4, e eu ainda morava na clínica. Então, meu psicológico estava muito abalado, tá? E abalado, mas eu trabalhava o dia inteiro com sono. Chegava à noite, quando você poderia dormir. Você não conseguia dormir, que você tinha que pensar as coisas no dia seguinte, né? E aí todo mundo, você precisa de ajuda, você precisa ir no psicólogo. Só que eu corria tanto, que eu falava, não tenho tempo de ir no psicólogo. De verdade, não dá tempo. Se a minha vida já é corrida, imagina eu ter que tirar 1 hora pra isso. Só que de tanto me encherem o saco, eu falei, quer saber? Eu vou lá. Eu vou. Vamos ver qual que vai ser. E aí eu cheguei, sentei e falei, vim porque falaram que eu trabalho muito, né? E de fato, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, mas eu trabalho muito. E assim, há males que vêm pra bem, né? Eu fui na psicóloga, o primeiro dia foi numa sexta-feira, né? Às 17 horas. Minha segunda sessão era sexta-feira seguinte, às 17. Às 14, minha mãe me ligou, naquela correria que eu levava a vida. Minha mãe me ligou, eu tinha acabado um procedimento, tava no centro cirúrgico, falei, mãe, tô ocupado, depois te ligo. Eu sempre fazia isso na clínica, né? Ela, seu pai morreu. Sim, surpresinha, né? Eu nem sabia que meu pai tinha sido hospitalizado, meu pai não morava comigo, enfim. Então, eu fui na psicóloga porque eu trabalhava muito. A segunda sessão de psicóloga, eu comecei a trabalhar o luto do meu pai, né? E aí, a gente trabalhou uns 2 meses, assim, o luto do meu pai, depois a gente foi voltando pra parte da clínica. E o que me salvou foi gestão. De verdade, foram várias coisas, né? Então, exercício, alimentação boa, etc. Tudo isso é importante. Mas, principalmente, a parte de gestão. Eu organizar melhor meu tempo, entender que trabalhar mais não necessariamente é resultado, né? Então, trabalhar com uma maior eficiência. E você tendo grana para conseguir botar mais gente lá e instalar mais processos, sistemas, isso, aquilo, né? Então, hoje, o que eu faço? Eu tenho um entendimento que o meu ganha-pão maior é o sábado. Então, eu atendo na clínica 2 dias, segunda e sábado, né?
E aos finais de semana são os dias que eu mais trabalho. Então, eu me permito descansar naquele lá. Eu vou na clínica quase todos os dias. Sim. Hoje, eu morei na clínica por 2 anos, né? E depois eu mudei para 1 quilômetro da clínica. Então, mas foi incrível. Foi tipo um relacionamento abusivo. Você só sabe que faz mal, depois você sai. Eu sabia que fazia mal, mas não sabia que fazia tão mal eu morar na clínica. Mas eu não me arrependo, porque deu certo. Foi bom enquanto durou, né? Um custo menor, entrava a receita, fui fazendo meu pezinho de meia. Então, foi uma fase que eu tive que passar, né? Mas, por um tempo, 2 anos, né? Depois não. Então, hoje, saber separar, né? E entender que se a gente tá com o psicológico ruim, se a gente tá com a saúde debilitada, eu não vou entregar no meu trabalho. Então, é o conjunto de coisas, né? Hoje eu já não faço mais acompanhamento psicológico, mas acabei recentemente. Eu fiquei com essa psicóloga 4 anos. E aí a gente vai achando alguns recursos, de uma semana foi a cada 15 dias, mas de verdade eu falo, todo mundo precisa de psicólogo, não é demérito nenhum a gente ir atrás de psicólogo, né? E também um ambiente de trabalho, é muito legal que quem passa pela clínica de estagiário, tem estagiários todos os meses lá, fala, nunca vi um ambiente assim, que da hora. E é da hora, a gente brinca, a gente se diverte, tem hora que a gente tem que chamar, seguinte. Mas assim, a gente passa 1/3, talvez metade do tempo da nossa vida dentro da clínica. Sim. Então, que seja um ambiente massa, que seja um ambiente leve, incrível, né? E é isso que a gente procura lá. Tá. E como que você lida com os proprietários e com a morte, né, desse animal? Porque vocês também criam uma expectativa, né? Sim. Por mais que tenha a realidade, mas como que vocês lidam com isso, assim, a clínica e você? O luto é uma coisa interessante, porque a gente conhece muitas pessoas na hora do luto. Então, tem clientes que a gente julga serem incríveis, super gente boa, etc. No luto, a pessoa se rebela e tem uma raiva de você, alguma coisa do tipo, que depois até passa, ou não. Mas, e ao contrário também. Aquele cliente meio difícil, meio arrogante, ignorante, você fala, esse cara não vai absorver. A hora que você fala que perdeu o animal dele, ele super te agradece, ele te abraça. Então, assim, o luto, ele surpreende a gente, né? Tá. Não é uma regra, mas a gente se surpreende demais. Pessoas que você acha que vai receber aquela notícia da melhor forma possível e acaba ficando com uma raiva de você. Outros, ao contrário. Mas eu acho que o que é importante? A gente ter alinhamento de expectativas. Isso. Então, hoje, o exame acaba dando um respaldo pra gente. A gente já vai saber mais ou menos nortear, então não vai ter tanta surpresa. Hoje somos uma das únicas clínicas do país que tem hemogasometria para PETs não convencionais. Então isso daí é algo interessante, né? Então, alinhamento de expectativa. Então, falar, eu trabalho com vida, eu quero salvar, mas a gente não salva todas. Então, tem chance de acontecer isso. As pessoas não querem ser surpreendidas, né? E todo mundo que leva o bichinho é na expectativa de voltar com o seu animal para casa, mas nem sempre isso acontece. Hoje, a gente tem todo um rito de luto, né? Então, a gente pede para a pessoa ir até lá, a gente conversar, tem gente que quer ver lá o corpinho, outros não. A gente faz uma lembrança para aquela pessoa também, né? E eu falo que a gente ultrapassa da veterinária, às vezes a gente até trabalha com a psicologia. Sim. Porque às vezes morre um periquitinho verde e o pai, o desespero dele é procurar outro periquitinho verde para colocar no lugar do filho. E eu poderia parar o meu papel de veterinário ali. Sim. Mas eu estendo e falo, olha, eu não tenho nada a ver com a criação do seu filho, mas eu acho importante você reconsiderar isso, né? Eu sempre tive muitos animais e eu perdi muitos animais. Quem tem bastante, perde bastante. E todos os animais fez eu ter um entendimento que as coisas são findáveis. Isso. Quando eu perdi meu pai, não foi fácil, mas foi muito mais entendível. A gente sabe que as coisas são findáveis. Então, sou grato a cada bichinho que passou na minha vida. Diferente de pessoas próximas de mim, que tudo que morria, a mãe repunha. Até que morreu o vô. E aí, o vô não tinha outro pra comprar na hora, assim, né? E aí, a pessoa super se abalou.
Então, é legal, às vezes eu falo, olha, se quiser, traz seu filho aqui, a gente conversa, né? Então, mostrar que a gente está trabalhando, é lógico, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, mas a gente trabalha com um amor absurdo no que a gente faz, e que não é morreu já, não, eu posso me entregar mais, eu tento amenizar essa situação, né? Para a pessoa ficar mais confortável, para os familiares ficarem mais confortáveis, lida com zoonose direto também, né? Então, assim, ó, isso daqui é uma zoonose. Então, ter o entendimento, procurar a saúde pública e assim por diante. Na maioria das vezes é conflituoso, né? A gente já pegou caso de raiva na clínica, né? Foi a segunda anta com raiva no Brasil, né? E 14 contactantes, né? Nossa. Então, assim, a gente trabalha... Essa semana mesmo a gente pegou aspergilose, super comum, clamídia, super comum. Então, a gente trabalha... É muita coisa. Sim. Eu queria falar um pouco dessa parte mais técnica do trabalho. Eu queria entender, assim, os números, entender a quantidade de animal atendido, as espécies que mais aparecem. Em 5 anos de clínica, a gente não tinha o sistema que a gente tem hoje desde o começo, mas quase junto com a clínica a gente tem esse sistema que é o mais comum deles, o Simples Vet, né? Hoje a gente tem quase 5 mil animais cadastrados, esses particulares que tem dono, tá? A clínica, a gente tem aí uma rotina considerável de atendimento, em torno de uns 150 a 200 atendimentos por mês, tá? Exclusivamente de animais exóticos. As espécies que a gente mais atende, calopsita e coelho, tá? Então eu falo que o meu ganha-pão são calopsitas e coelhos. Porém, hoje eu acabei atendendo alguns, fiz vamos falar, um know-how naquilo e um vai indicando pro outro. Eu falo que são os exóticos dos exóticos. Então, a pessoa que tem uma lhama, um avestruz, uma anta, um cervo, que a pessoa não leva até a clínica, mas eu atendo muito fora, né? Então, eu tenho clientes que é até interessante porque isso gera uma recorrência, né? Então, além dos pets que as pessoas levam até lá, eu tenho alguns clientes mensalistas que eu vou quinzenal ou mensal, né, a fazer esse atendimento, né, que são uns bichos um pouco mais diferentes. Que mais? Tem uma rotina leve de peixe, de anfíbio, mas a grande maioria são as aves, né, e os mamíferos não convencionais. Réptil também é uma percentual um pouco menor, mas a gente tem uma rotina legal de réptil, até por conta do criadouro. Muitas pessoas que adquiriram com a gente procuram a gente, né? Então... Assim, você tem muita experiência nessa área, mas já aconteceu de aparecer um animal que você falou, meu Deus, que é isso? Até hoje, né? Até hoje. Quando a gente fala de aves, só no Brasil a gente tem 1.900 e poucas espécies de ave, né? Então, assim, é cada vez mais incomum de chegar algo que a gente não conhece, mas às vezes chega e dá... e aí, né? Às vezes nem a pessoa que traz sabe a espécie do bicho dela, né? Mesmo literatura, embasamento de literatura. Né? Você vê uma literatura de 1900 e tralalá, né? Que já mudou muita coisa, né? Então, mas assim, eu sempre falei, eu preciso conhecer o meu paciente. Então, eu uso essa como uma verdade conveniente para ter todos os bichos que eu quero, sabe? Exato. Então, de tudo que eu atendo, eu já tive quase todos, ou tenho quase todos, né? Então, eu tenho avestruz, eu tenho emu, né? Enfim, tenho vários animais exóticos para eu ter esse entendimento. Mas, às vezes, acontece. E você ter uma humildade, né? E saber como passar pro cliente também, que senão ele fala, putz, trouxe no lugar errado. Fala, olha, eu atendo ave. Mas essa ave, eu nunca atendi, pra ser sincero. Mas vamos atrás, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Às vezes aprender até com o próprio cliente, que a gente atende muito criador. E eu adoro atender criador. O pessoal odeia, porque os criadores já têm aquela mente já configurada. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Vai dar certo. Então, e a gente ouve cada coisa e fala, meu Deus, né? Como que deu certo? Mas eu acho que são coisas complementares, né? Então, por exemplo, passarinho de canto eu adoro atender. Adoro. Como que eu abordo com o criador, né? Então, por exemplo, mostrar que dentro do consultório, como medicina, a parte de fisiologia, anatomia, farmacologia, sou eu que domino, não ele, né? Sim. Talvez ele entenda mais do que eu na parte de reprodução, na parte de competição e etc, mas são conhecimentos complementares. Então, eu enaltecer ele, mostrar que ele manja, mas que ele pode estar aberto porque eu tenho que passar também, né? Então, acontece também. É muito legal, eu adoro porque a gente não tem rotina. Um dia eu tô atendendo um hamster, no outro eu tô atendendo um avestruz. E como que você passa isso para a equipe? Porque a equipe tem que ser treinada para também
trabalhar com o inesperado. Sim, assim, quando é a bucha da bucha, normalmente sou eu que o pessoal chama. O patrão que resolve. Não, e eu gosto, meu. Então, assim, acho que uma das fotos até vai aparecer a experiência na África, né? Eu gosto dessa parte dos rifles, tranquilizante, né? Então, animais de maior porte, fazer esse tipo de manejo, sempre gostei disso. Então, acaba aparecendo pra mim. Mas na parte de, por exemplo, intensivismo, eu tenho membros da equipe que entendem muito mais do que eu. Então, isso que eu falo, a gente ser humilde o suficiente para falar, eu não tenho entendimento de tudo. Sim, então, intensivismo, a Tati vai conseguir conduzir muito melhor que eu. E se tá no meu plantão e acontece algo, Tati, você consegue vir ou consegue me orientar, né? Assim, assado, né? As meninas da internação também, a Bia e a Ellen também são excelentes. Então, a gente se comunica e a gente sabe que cada um tem competências diferentes do outro, né? E às vezes a gente não vai encontrar essas competências na clínica. Então eu ligo, por exemplo, o Alex, deve até conhecer o Alex, que tem um hospital em Olambra, Alex Martins. Já, sim, conheço. O Alex me salva quando alpaca, lhama, eu chamo ele me chama. Então, assim, são coisas complementares, né? Então, você recorrer a colegas que conseguem conduzir da melhor forma, né? Acho que eu vou pedir pro Bruno colocar algumas fotos aqui, pra gente falar um pouquinho sobre essas experiências. Eu queria falar um pouquinho sobre experiência internacional, né? Porque os alunos sempre me procuram também, quem é recém-formado, né? Para abordar, falar um pouco, entender, né? Como aparecem essas oportunidades. Eu queria que você falasse um pouco. Perfeito. Bom, eu tenho pouca experiência internacional, tá? Na verdade, eu fui para um programa chamado Vets Go Wild, onde alunos de veterinária do mundo todo, alunos e profissionais, né, inclusive eu fui como formado já, do mundo todo vão para fazer essa trabalho na África. Então é um trabalho que sempre aconteceu, sempre precisava de pessoas para ir lá. Só que todo esse trabalho é muito custoso. Vários animais a gente consegue chegar perto de helicóptero. Então imagina combustível de helicóptero, piloto, né? Os anestésicos, os anestésicos que usa lá, né? Então anestésicos bem mais caros, etorfina, né? Ou então até anestésicos que a gente tem aqui, mas super concentrados. Os equipamentos para isso. Então eles acharam um jeito de subsidiar. Então você paga para trabalhar voluntariamente, tá? Então é um trabalho voluntário e você paga por aquilo, que esse dinheiro vai ser convertido na operação. Na própria operação. E também tem o viés business também. Então tem gente que ganha dinheiro com isso, agências de turismo, isso, aquilo. Então você paga para trabalhar, né? E foi muito legal, então eu fui a equipe do Brasil, íamos em 2020, mas com a pandemia a gente acabou indo em 2022. Então fomos em 3 veterinários do Brasil e a gente ficou trabalhando lá alguns dias, onde a gente fez manejo de 28 animais. Então foi elefante, rinoceronte branco, rinoceronte negro, girafas, vários antílopes, muito, 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 muito legal, né? Então é um custo alto. Assim, se vale a pena ou não, de verdade, profissionalmente, pro meu ganha-pão que é calopsita e coelho, não faz tanto sentido. Mas foi tão incrível, aprendi tanta coisa que não tem como não falar que não vale a pena. Foi a melhor viagem da minha vida, né? Mas profissionalmente é muito distante do que a rotina que a gente faz. Né? E foi animal, né? Literalmente animal. Eu acho que esse convívio, né, e esse acesso a uma cultura nova, né, a entender um país novo, uma língua nova, eu acho que isso muito bacana. Todo o contexto ali Sim, você sair da casinha, ver que todo lugar tem problemas. Ver que o mundo não é só ali a tua cidade. Imagina, gastronomia, cultura, né? Muito legal. Inclusive, quem quer saber mais sobre disso... Eu ia te perguntar exatamente isso, quem tem interesse. Tem a Marcela Quercia, que ela foi aluna da Unifage, ela se formou lá, foi estagiária da clínica, e hoje ela tá tendo um grande entendimento nessa parte de voluntariado, né? Então, hoje ela tá dando até assessoria para essas pessoas. Ela fez vários voluntariados seguidos. Então, ela tá moldando a vida dela em decorrer disso. Então, para aquela pessoa que tem interesse, ela faz uma entrevista com você para falar, olha, aqui faz mais sentido, aqui faz menos sentido. Então, é o segmento do segmento, né? Então, é muito legal. Marcela Quercia, o nome dela. Bacana. Bom. Ótimo. Breno, e o que você fala para esse jovem que está assistindo sobre a sua profissão, sobre a sua realização profissional? Como que é? Você é feliz na veterinária? Você gosta?
Como que é? Num podcast, se alguém falar que não, é muito corajoso, né? Falar que não, mas às vezes vai falar muito de problemas, né? Não, problema tem, né? Mas de verdade, ou você sofre com o problema, ou você vira um resolvedor de problema, né? Tá. Eu sou apaixonado pela profissão que eu faço, não teria outra, tá? Falar que veterinário não dá dinheiro, mentira, né? Você consegue sim, mas você tem que ser diferente. Então, você vai ter que, às vezes, sair da sua zona de conforto, né? E, por vezes, a gente não faz só aquilo que ama. Então, eu posto o vídeo abraçando anta. Meu, eu ganho dinheiro pra ir ver a anta a cada 15 dias. Da hora demais, tal. Mas não sabe o tanto que a gente rala, o tanto de coisa que a gente não faz, né? Que não gosta tanto. Mas, enfim, você tá aberto a sair de fora da casinha, entender que é o conjunto de coisas, além de comunicação, é marketing, né? É conhecimento técnico, é entender que é algo que você não vai estudar 5 anos da faculdade e depois parar. Então, você vai estudar todo dia, talvez até o último, né? Então, de verdade, as coisas vão mudando, as necessidades vão mudando, o que é verdade passa a não ser e assim por diante, né? Então, assim, tem espaço sim, né? Não tô falando que você vai sair ganhando absurdamente, mas você consegue ganhar bem. Hoje o faturamento da clínica é 7 dígitos, né? Então é muita coisa mesmo. E para muitas pessoas que inclusive durante a graduação falava, nossa, vai morrer de fome. Fala, meu, de verdade? Não, né? Então a gente tem um faturamento legal, né? É um mês pelo outro, tem meses que são meses de investimento. Isso eu percebo muito. Quando eu fazia estágio, eu via que os veterinários, muitos deles, a hora que atingem, montam a sua clínica, eles só querem recolher. Isso é bacana. E, cara, esquece do investimento contínuo. Né? Eu tiro o matinho da minha clínica até hoje. Assim, mas é uma graminha. É uma graminha. Eu quero que esteja apresentável, né? Eu chamei pintor para fazer orçamento, a gente tá com 5 anos de clínica. Ele falou, mas você quer pintar? Falei, quero, faz 5 anos, olha aqui, marca de mão, isso, sabe? Então, reinvista no negócio que é seu, isso né? É importante. Isso é super importante, né? E, meu, sai um equipamento novo, hemogasometria, não é um negócio que eu vou pagar tão cedo. Não é todo mundo tá disposto a pagar um exame custoso desse pra uma calopsita. Mas quem quiser procurar o que há de melhor na minha clínica tem, né? Então, hoje a gente tem máquina de bioquímica, a gente tem raio-x, né? Endoscopia. A gente não começou com nada disso, né? Foi aos pouquinhos, mas investindo. E quem te inspirou, te inspira até hoje dentro da medicina veterinária? Dentro da medicina veterinária de pets não convencionais, de verdade, eu tenho alguns, né? Inclusive um aqui de Jundiaí. Gustavo foi um paizão pra mim, aprendi muito com ele, né? E muito do que eu aprendi foi com ele, né? O Alessandro Bigenia da Exotic Pets, né? Super na parte de empreendedorismo, né? Técnica também, não tem nem o que falar. Mas principalmente na parte de empreendedorismo, né? Então, a gente até tem, eu brinco, uma competição do bem. Porque a clínica dele é muito mais antiga que a minha. A clínica dele tem 15, 16 anos, a minha tem 5. Então, teve uma vez que ele chegou na minha clínica e falou... acabei de fazer uma compra absurda porque eu tava ficando pra trás. Eu falei, legal, né? Então, não é uma competição, é uma competição saudável. Meu, são nichos totalmente diferentes. Mas, você tem tal aparelho, você tem um bisturi ultrassônico? Vou ter o bisturi ultrassônico também. Você comprou um LigaSure? Vou comprar um LigaSure também. Porque o que há de melhor pros pets não convencionais, eu sei que aquele cara investe, né? Então, eu invisto também. Precisa estar de olho também no mercado, né? Exato. No que por mais que você esteja consolidado, você precisa saber o que está acontecendo nesse mercado. Sim, né? E assim, eu acho que não dá pra gente ficar parado e falar, é só isso, né? Então, tem novidade, você tem que ir acompanhando. Então, a gente é bem ativo em feiras, né? Super Pet e tal. Uma coisa ou outra vai ter um a mais ali, eu vou estar dentro. Hoje, por exemplo, eu fiz o meu primeiro MBA em gestão para veterinária e agora eu estou fazendo gestão e inovação em marketing. E dentro de inovação, eu que não gosto de tecnologia, não tenho prazer em mexer, nunca gostei de videogame, computador. Mas, meu, se eu não aprender a trabalhar com essas tecnologias, se eu não aprender a trabalhar com inteligência artificial, eu sei que eu vou ficar para trás. Então, você tem que saber que tem que sair da zona de conforto também, né? Ô, Breno, quem tem interesse, né, mais pelo teu trabalho, eu queria que você falasse também, deixasse aí o teu arroba. Perfeito. Bom, da clínica é @selvaurbanacv, de clínica veterinária. Tem o site também, tem canal no YouTube também.
E o meu particular, Breno Jankowski, @Breno Jankowski, JANCOWSKI. Tá certo. Um trava-língua, né? Ô Breno, eu queria muito te agradecer, agradecer porque prontamente você se disponibilizou a vir aqui, né, conversar com a gente, né? E também, né, quem quiser continuar seguindo a gente, ficou até aqui, siga a gente nas redes sociais, Streamvet. A gente está trazendo uma série de 8 episódios, né, de uma série que a gente está trazendo médicos veterinários para falar um pouco sobre carreiras, áreas de atuação, as diversas áreas da atuação da medicina veterinária. Muito obrigado, Silvio. Obrigada. Obrigado, gente. Muito sucesso para você. Que leve a veterinária e esse mundo exótico aí para mais pessoas e divulgue a veterinária. E parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Obrigado e parabéns pelo projeto de vocês também de divulgar a medicina veterinária. Eu acho que isso é de grande valia para estudantes e profissionais também, esse aprendizado aí, e só tem todo mundo ganhar com isso. Obrigada. Obrigado. Obrigada.